Livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. O autor espiritual da presente obra narra o nobre trabalho de dedicados benfeitores desencarnados que, atendendo aos anseios de trabalhadores espíritas que mourejam numa clínica psiquiátrica, desejosos de receber mais ampla ajuda para o mistério da saúde mental dos internados, instalaram um centro de atividades especializadas naquele nosocômio. São relatados os esforços e as providências tomadas pelos espíritos superiores, enquanto estudam e apresentam soluções para os diversos transtornos de alguns dos internados na clínica. Diversos aspectos dos distúrbios mentais e de comportamento são elucidados com riqueza de detalhes, contribuindo para o esclarecimento e de todos que tiverem a oportunidade de ler o livro. Manuel Filomeno de Miranda, na condição de repórter gentil, entrevista diversos mensageiros do mundo casual, oferecendo-nos páginas enriquecedoras, cujo conteúdo jamais será esquecido. E Divaldo Pereira Franco é um dos mais conhecidos oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra de Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Com a orientação de Joana de Ângeles, sua mentora, tem psicografado mais de 200 obras de vários espíritos, muitas já traduzidas para outros idiomas, levando a luz do Evangelho a todos os continentes sedentos de paz e de amor. Divaldo Pereira Franco tem sido também o pregador da paz, em contato com o povo simples e humilde que vai ouvir a sua palavra nas praças públicas, conclamando todos ao combate à violência, a partir da autopacificação. Há mais de 50 anos, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, fundou no bairro de Pau da Lima a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes da cidade de Salvador tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. Transtornos psiquiátricos e obsessivos, Centro Espírita Caminho da Redenção, Salvador, 2012. 2008, Centro Espírita Caminho da Redenção, 21ª edição. 6.000 exemplares, do 16º ao 21º milheiro. Revisão, professor Luciano de Castilho Urpia, editoração eletrônica Ailton Bosco, capa Marcos Melo, supervisão editorial Sérgio Sinotti. Coordenação e produção gráfica, Livraria Espírita Alvorada Editora. Rua Jaime Vieira Lima, número 104, Pau da Lima. CEP 41.235.000, Salvador, Bahia. Telefone 71 3409 8312. E-mail venda externa leal @terra.com.br ou na página www.mansãodocaminho.com.br.
dados internacionais de catalogação na publicação, catalogação na fonte Biblioteca Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, F. 895, transtornos psiquiátricos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Salvador, Bahia. Livraria Espírita Alvorada, editora, 2012, 336 páginas. ISBN 978 85 61 879 532. Espiritismo, psiquiatria, obsessão, Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda. CDD 113-132. Direitos reservados. Todos os direitos de reprodução, cópia, comunicação ao público e exploração econômica desta obra estão reservados para o Centro Espírita Caminho da Redenção, sendo proibida a sua reprodução parcial ou total, através de qualquer forma, meio ou processo, sem a prévia e expressa autorização nos termos da Lei 9.610/98. Impresso no Brasil, Presita em Brasília, sumário. Apresentação, 7. Conceito de obsessão, 13. Capítulo 1, Morte e Imortalidade, página 15. Capítulo 2, Convivência Saudável, página 29. Capítulo 3, Encontro com o Mentor, página 45. Capítulo 4, Programação de Atividades, página 63. Capítulo 5, O Primeiro Tentame, página 77. Capítulo 6, Considerações Necessárias, página 91. E as obsessões sutis e insidiosas, na página 91. Capítulo As obsessões sutis e insidiosas, capítulo 7. Capítulo 8, Operações Socorristas, página 131. Capítulo 9, A Desencarnação de Anselmo, página 147. Capítulo 10, Inauguração da Clínica Esperança, página 159. Capítulo 11, Novos Empreendimentos, página 175. Capítulo 12, O Labor Continua, página 193. Capítulo 13, Futuros Desafios, página 207. Capítulo 14, Compromissos Impostergáveis, página 221. Capítulo 15, Compromissos com o Espiritismo, página 231. Capítulo 16, O Poder da Sabedoria e do Amor, página 247. Capítulo 17, Prosseguem as Experiências Libertadoras, página 259. Capítulo 18, Atividades Incessantes, páginas 273. Capítulo 19, Criminosa Trama Oculta, página 289. Capítulo 20, De Retorno à Clínica Psiquiátrica, página 301. Grossário, na página 319. Apresentação. Os avanços das doutrinas que estudam a mente e as emoções têm contribuído de maneira expressiva para decifrar os problemas psiquiátricos e os de comportamento, oferecendo terapias valiosas que os diminuem ou que libertam os pacientes das aflições de angústia e de desespero que os alienam.
Nada obstante, em face dos muitos conflitos gerados pela tecnologia e pelas comunicações virtuais, assim como pelos fatores defluentes do processo da evolução, expressando-se na hereditariedade e nas enfermidades infecto-contagiosas, o número de portadores de transtornos mentais e psicológicos prossegue com estatística ampliada. Tormentos de vária ordem violentam o bem-estar dos cidadãos contemporâneos, atormentando-os de maneira avassaladora, que os levam à drogadição, à sexolatria, ao tabagismo, ao alcoolismo, em mecanismos sensacionais de fugas da realidade, sem que encontrem porto emocional de paz e de alegria de viver. Por outro lado, o vazio existencial, defluente do materialismo e do consumismo, das ilusões do poder e do prazer, sempre fugidios das ambições desordenadas e das insatisfações íntimas, embora as aparências festivas, responde por muitos desvios de conduta que sempre infelicitam. Sob outro aspecto, a culpa que decorre do orgulho doentio, corroendo intimamente, principalmente, sem que seja aliviada pelo alto perdão, empurra para o abismo das depressões profundas, auspiciando a perda do autor, do alto amor e o desejo veemente do suicídio covarde. Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, no processo da evolução espiritual, as heranças do passado, caracterizadas pelo despautério, pelo abuso e extravagância, não raro pela crueldade e desrespeito, a própria como a vida do próximo, respondem por inúmeros fatores genéticos que dão lugar aos transtornos psicóticos, assim como a neurológicos degenerativos que desvariam os espíritos. Concomitantemente, as obsessões de caráter espiritual examinam na sociedade, dando lugar a aberrações de diversos portes e fenômenos de loucura que se confundem com as psicopatologias academicamente classificadas. Desse modo, são múltiplas as manifestações do desequilíbrio mental e emocional, cujas causas estão sempre fixadas no cerne do espírito, por ser o responsável pelos pensamentos, palavras e atos que constituem a existência. Herdeiro de si mesmo, transfere de uma para outra etapa as conquistas e os prejuízos de que se já faz possuidor. Sendo-lhe impostos os deveres da reabilitação e do refazimento quando erra, tanto quanto do progresso quando se porta com equilíbrio, mesmo quando, sob a ocorrência das provas e expiações, encontra-se em processo de crescimento interior e na busca da meta iluminativa, que é a fatalidade da qual ninguém consegue evadir-se. A jornada carnal é um laboratório de experiências valiosas para a felicidade real. E por isso mesmo,
A reencarnação é imposta a todos os espíritos, a fim de que possam desenvolver a essência divina que neles jaz, aguardando os valiosos recursos que lhe facultem a expansão. A dor, por consequência, é fenômeno natural na trajetória ascensional em que todos se encontram colocados. Com a função específica de despertar a consciência humana adormecida, é o estímulo para a busca da harmonia e da alegria de viver que deixaram de existir no comportamento humano. Preocupados com o imediatismo, os homens e as mulheres deixam-se embair pelos fogos de artifício do prazer momentâneo, investindo todos os bens de que dispõem para fruí-lo, inevitavelmente comprometendo-se com os prejuízos morais que passarão a atormentá-los depois. Beneficiados com as conquistas modernas das ciências e da tecnologia, arrojam-se à deslocada corrida do possuir mais, a fim de mais desfrutar, utilizando em demasia a organização física prematuramente, ou quando envelhecidos, mergulhando no ressentimento que decorre da insatisfação de não haverem fluído o máximo que agora está ao alcance das gerações novas. Ou porque esse benefício chegou-lhe tarde demais. O equívoco em torno da existência planetária, que é de educação de valores, de aquisição de bens espirituais, é o responsável pelo terrível engodo de querer-se alucinadamente extrair do corpo todas as sensações que ele pode proporcionar sem a lucidez necessária para compreender-se de que dessa forma se o exaure mais rapidamente, portanto, diminuindo o tempo disponível para sua fruição. As mentirosas promessas de gozar até a exaustão seduzem e passam rapidamente, sendo substituídas pela realidade do cansaço, do desencanto, das novas necessidades de continuar experimentando o prazer fugaz que se transforma em revolta e ressentimento. O cardápio da mesa farta do gozo, embora a beleza exterior oculta acipepes, venenosos e líquidos alucinantes que envelhecem o caráter e intoxicam a vida. Uma existência saudável é o único meio para futuras reencarnações planificadoras. Sofrendo-se o efeito daquelas comprometedoras que ficaram na retaguarda, os impositivos do sofrimento constituem as abençoadas terapias renovadoras para a real conquista do bem-estar e da paz. Por isso, ocorrem os transtornos psiquiátricos, psicológicos e obsessivos, cada dia mais numerosos, em alerta claro quanto insofismável para todas as criaturas. Expressam-se em alienações mentais, em transtornos emocionais, em obsessões puras e simples, agravando-se quando se mesclam as problemáticas fisiológicas, psíquicas com as espirituais,
complicando o quadro da psicopatologia, difícil de ser erradicada. Em todas elas, o paciente desempenha um papel relevante, sendo a sua cura o resultado de imprescindível contribuição pessoal ao lado da assistência que deve receber tanto a especializada quanto a afetiva dos familiares e amigos aos quais se encontram vinculados. Ninguém se encontre a sós em qualquer processo alienatório, isto porque os comprometimentos negativos igualmente têm lugar com parcerias identificadas com o fenômeno. Por essa razão, quando alguém tomba nas malhas dos desequilíbrios mentais e espirituais no seio de qualquer família, gerando sofrimento para outrem, não se trata de ocorrência casual, mas causai. Naquele grupo encontram-se outros espíritos que participaram das mesmas infames refregas, ora em recomposição. As divinas leis são inexoráveis, porquanto funcionam com instável critério de justiça e sem qualquer privilégio para quem quer que seja. A cada ação correspondente, uma reação de idêntico efeito. O grupo familiar é santuário de renovação coletiva, onde todos os membros se encontram para crescer juntos, reconciliar-se, aprender a servir e a ampliar a capacidade de amar. O calceta de hoje é o líder do crime de ontem, que arrastou outros inconsequentes para suas fileiras perversas. Reunidos novamente, devem se ajudar no processo de libertação em que se encontram comprometidos. Transtornos psiquiátricos e obsessivos, na atualidade, a solidão abraça o desespero, o vício confraterniza com o crime, a perversidade envolve-se com a violência, em demonstração de loucura coletiva que toma conta do planeta no seu momento de mudança moral e espiritual para melhor. Felizmente, os missionários do bem nas ciências mentais ampliam o elenco de terapias oportunas, incluindo o amor, o respeito pelo paciente, pela sua dignidade, envolvendo-o em compreensão e bondade. Sacerdotes que são da saúde, irmãos gentis do sofrimento. Ao mesmo tempo, a extraordinária contribuição da doutrina espírita em favor dos seres humanos faculta a compreensão dos fatores casuais dos sofrimentos, particularmente das problemáticas mentais, emocionais e comportamentais, esclarecendo quem é o enfermo, as razões por que esse se encontra em padecimento, assim como as interferências dos parceiros de ontem, ora revoltados e transformados em inimigos em acerbas lutas de vingança e odiosidade. Unindo-se as duas doutrinas, a da mente e a espiritual, muito mais fácil torna-se entender o doente e a doença, compreendendo-se
que essa última somente existe por causa do primeiro ser delinquente. Aprofundando-se, a sonda da investigação dos problemas humanos no cerne do ser encontra-se a vida exuberante em longa jornada de renascimentos, nem sempre felizes, que deram lugar às ocorrências da atualidade. Como se multiplicam as clínicas psiquiátricas em moldes humanos e dignificadores, muitas delas com programação espiritual, com departamentos de assistência espírita. Apresentamos este livro que trata do formoso labor de instalação de um setor especializado em atendimento espiritual aos pacientes, obsediados ou não, em venerável instituição brasileira dedicada à saúde mental. Procuramos relatar as providências tomadas pelo plano espiritual em conformidade com as aspirações dos membros reencarnados que se dedicam ao ministério de socorro aos alienados mentais. Certamente, como se pode compreender, não conseguimos expressar de maneira mais clara os cuidados e empenhos de ambos os grupos de trabalho, materiais e espirituais, sintetizando quando pudemos observar, acompanhar e mesmo participar. O nosso interesse é demonstrar que as atividades de todo e qualquer porte, quando se fixam em objetivos nobres, são minuciosamente programadas, executadas sem pressa nem atraso, obedecendo aos impositivos da sua necessidade. Como sempre, todos nos encontramos em sintonia com as forças que se movimentam nas faixas em que fixamos o pensamento, e nos comportamentos mantidos nunca nos faltam o apoio e o socorro providencial dos céus, por meio dos nobres mensageiros da luz, infatigáveis trabalhadores de Jesus na construção do mundo melhor. Fazemos votos que o nosso tentame possa contribuir para esclarecer algumas mentes e animar os sentimentos que se entregam à faina do bem sem limite. Em todo lugar e a todo instante, facultando aos espíritos bons a possibilidade de a todos utilizar na programação da felicidade geral. Londres, 15 de junho de 2008. Manuel Filomeno de Miranda. Conceito de obsessão na ótica espírita. Pululam em torno da Terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, com as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com este caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perspectivas sinais exteriores,
até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 14, item 45, 36ª edição, FEB.